Fala, rapaziada, na Súmula Cast do Tricolor Carioca. Hoje eu tô aqui para mais um episódio novamente com ele, Eduardo Borges. Fala, Gabriel, tranquilo, cara? Valeu pelo convite. Parabéns pra você que teve a proeza de chamar um vascaíno no segundo clássico seguido aí do Campeonato Carioca que não envolvia o Vasco. E também ressaltar aqui que a gente tá com mais gente do que apareceu no Maracanã para esse último clássico aí do Flu, né? Vamos falar também sobre Recopa. Mas valeu aí pelo convite de novo, cara. Verdade, verdade. Bom, sempre uma honra. E também as mais novas contratações do podcast, ele, o Franz Flash, torcedor do. É, Fala rapaziada, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês na Súmula Cast. Mandar um abraço para os nossos ouvintes e vamos seguir em frente, falar um pouquinho sobre o Flu, mais sobre o Botafogo, né? Mas bora aí. E o Joe, que é Santista. E aí, pessoal, tudo bom? Uma honra estar participando aqui do Na Súmula também, fazer parte desse grupo e muito legal me sentir aqui na Série A novamente, né? Tá falando com o pessoal que ganha jogos, participa de campeonatos interessantes. Verdade. Bom, e hoje a gente vai falar sobre a final da Recopa, né, que teve na última quinta contra a LDU, e sobre o clássico perdido para o Botafogo de 4-2 nesse último domingo. Bom, para começar, eu queria te perguntar, Dudu, o que você achou do jogo contra a LDU? Era o que você esperava? Você deve ter torcido contra, né? Mas fala um pouquinho o que você achou. Bom, no meu papel aqui como analista, eu vou fingir que não torci contra. Mas, cara, eu achei o jogo do Flu decepcionante, mais uma vez, mais um jogo nessa temporada importante que o Fluminense não mostrou aquelas valências do Diniz que a gente via em 2023, né? O time da LDU muito fraco, assim, decepcionante, porque a gente sempre via a LDU com aqueles times chatinhos, assim. Me chamou a atenção que o atacante deles era aquele Ran Hurtado, que era do Bragantino. Então, era um dos destaques da equipe. Então, realmente, não é uma LDU que a gente tá acostumado a viver, né? E o Fluminense não conseguiu tirar proveito disso. Foi desencantar ali só no final do jogo, né? Um pouquinho depois dos 75, pelo que eu me lembro. Mas eu posso falar que, pelo menos eu, assim, achei mais uma vez o Flu decepcionante no jogo. Eu achei que o Flu, principalmente no primeiro tempo, né? Parecia um pouquinho nervoso. Não sei se você concorda comigo. Na minha opinião, acho que o Flu não foi tão mal assim quanto vocês estão falando. O estilo de jogo do Flu é um estilo de posse. De vez em quando eles conseguem entrar. O LDU veio para um empate, pois já havia vencido o primeiro jogo, mas ao todo foram mais de 20 finalizações do Fluminense e até depois da expulsão o time criou uma energia porque não queria jogar a prorrogação inteira com a menos, né? Mas eu achei que não foi um jogo ruim do Fluminense, não. Comparado, é claro, a tudo que a gente viu ano passado, toda a trajetória da Libertadores, mas acredito que não dá para falar que o Fluminense fez um mau jogo, não. Isso é verdade. Até porque, como dizem, né? Que o final não se joga, se ganha. Que o importante no final de tudo foi o resultado, né? O que você tem a dizer sobre o Cara, você disse tudo, não só qualquer final, né? Era uma final internacional do Fluminense contra a LDU. Então, traz todo Exatamente. um peso que vem lá de trás, né? Da derrota tão dolorosa como foi para a LDU na Libertadores no passado. E aí você enfrenta o time da LDU, é mais coração, né? Era mais entrar, vencer de qualquer jeito, o torcedor não se importou se foi uma boa partida, uma má partida. O que ficou foi, pô, finalmente vencemos aquele fantasma do passado, né? Que vinha assombrando o torcedor, e aí que tinha muita piadinha, né? O Fluminense não tem título internacional, não tem título internacional. E aí vence uma Libertadores contra o Boca Juniors, e aí vem para, mesmo sendo a Recopa, mas sendo a LDU, você já, pô, tira um peso enorme, né, pros anos que vem pela frente aí. Isso é verdade. Assim, eu não acho mesmo que foi de fato uma vingança, né? Porque querendo ou não, a gente perdeu uma final de Libertadores e de Sul-Americana para eles, mas de fato acho que exorcizou o fantasma, né? Já que veio o título da Libertadores,
e a gente pôde lavar a alma contra a LDU no Maracanã. Bom, acho que dá pra gente falar, então, já comentamos um pouco do primeiro tempo, que eu particularmente achei que o time pareceu nervoso, e depois de anos, o que fez diferença mesmo nesse jogo foi que o Fluminense dessa vez tem elenco, né? Fico imaginando o que passou na cabeça do técnico adversário quando viu o Diniz mexer para alterar com Renato Augusto, Marcelo e Douglas Costa, né? Todos jogadores de Copa. E queria saber o que você acha um pouquinho dessa mudança, Dudu. O Diniz sempre sendo fundamental ali, né, no intervalo. Eu acho que ele é um técnico que tem esse poder de conseguir mudar o time pro segundo tempo, né? A gente vê poucos treinadores no cenário brasileiro que tem essa virtude. E o Diniz é um desses caras. Óbvio, a gente falou ali no Fla-Flu, que às vezes ele inventa demais, colocando o Alexander na direita, esse tipo de coisa. Mas nesse jogo ele fez o básico ali, tirou o Felipe Melo, recuando o André ali para a zaga, o que ele sempre faz. O JK entrou bem, eu achei, pelo menos, apesar da expulsão, que foi duvidosa, né? E é como você falou, cara, colocar Renato Augusto, Marcelo, Douglas Costa, o Guga também no final, que é bom jogador. O Guga nesse time da LDU seria um dos melhores jogadores deles. Então é muito Verdade, ele interessante ver tem jogado bem. Sim, sim. Então é interessante o Fluminense conseguir mexer com essa qualidade, porque querendo ou não, o segundo tempo do Flu foi muito bom. E também destacar o Arias, né? Que pra mim, como já te falei, gosto do Cano, mas pra mim é o principal jogador do Flu. E mais uma vez foi muito decisivo e muito importante. É verdade, brilhou a estrela do Ares. Sei que se o resto da galera queria comentar sobre ele, então fique à vontade. O Arias ele foi um dos poucos jogadores que rendeu melhor no primeiro tempo e no segundo tempo ele mostrou porque ele vem sendo o melhor jogador vencendo o melhor jogador do Fluminense. Os dois gols com participação, o primeiro gol foi um belo gol e o segundo aproveitando, né, o, o lance. Mas vou destacar também, falando um pouco do que o Dudu já falado, a troca do Diniz é uma troca que todo mundo espera quando o time precisa do resultado. Ele sempre tira o Felipe Melo para colocar um atacante ou um meio-campo e recua o André. O André ele tem feito um ótimo papel como zagueiro. Gosto muito dele como volante, acredito que ele vai render assim na seleção, mas como zagueiro ele vem rendido muito bem. E também ele entregou a saída de bola, que o Felipe Melo também entrega, mas entrega com um jeito mais rápido, mais veloz, e com o John Kennedy puxando do lado do Cano, um pouco mais para a esquerda, mudou completamente o segundo tempo do Fluminense. E também, né, trazer 3 jogadores de Copa do Mundo no segundo tempo é brincadeira, né? O Renato Augusto entrou muito bem, uma caneta que ele dá no segundo tempo que ele cruza para trás, se ele toca um pouquinho mais para trás, ia ser um belíssimo gol, se concretizassem, mas ele faz uma jogada incrível, um espaço muito curto, e eu queria ver também um pouco mais para frente como podia ser jogar esse meio campo com o Renato Augusto, com o Ganso, se eles aguentarem, né? Porque é muito difícil, os dois têm um estilo de jogo mais parecido. Mas o John Arias é um espetáculo, não tenho o que falar dele, melhor jogador, disparado dessa final. É verdade. Bom, eu acho que se tem algum técnico que pode fazer Renato Augusto e Ganso darem certo jogando juntos, né, é o Diniz, né? Que ele tudo dá um jeito. E Ele, sobre o André, ele pode coloca falar. o Ganso para jogar um pouco mais recuado ali, até quando ele puxa o André para volante, o Ganso começa a puxar o jogo, e talvez ele consiga jogar com o Ganso um pouquinho mais recuado, não de segundo volante, né, porque o Ganso não tem essa marcação, mas para sair jogando até a saída de bola, o Renato Augusto também puxa. O Renato Augusto também pode fazer essa transição e também fica um ótimo meio-campo ali. Quando der, né, quando estiver precisando de ganhar e de criatividade, os dois juntos é uma ótima oportunidade para o Fluminense. Sim, exatamente. O que eu ia falar que acabou que envelheceu um pouco mal, né? Que o André foi expulso contra o Botafogo, mas com certeza o retrospecto dele no geral jogando na zaga é super positivo. Melhora a saída de bola, torna o jogo mais fluido, né? Com velocidade e com certeza é um aspecto positivo que ele deixa na zaga quando é necessário para jogar o time para frente. E eu queria destacar também a assistência, na verdade, do Samuel Xavier, né? Aquele que foi a estreia dele na temporada, estava fora por implante capilar e estava com lesão no joelho também, mas entrou
entrou no jogo, parece que não sentiu a pressão e deu uma bela assistência pro gol do Arias. Se o Joe quiser comentar um pouco sobre. Pô, o cara ficou fora por implante capilar, é brincadeira, hein? Calvície tem alta no Brasil, né? Pois é, se foi se tratar Eu na ouvi os Turquia, amigos eu acho, né? comentando bastante sobre elenco, né? Sobre como fez diferença as substituições, sobre ter mais jogadores de nome, né? Dentro da equipe. E eu tava olhando aqui, é injusta, como o Gabriel falou, a comparação com a derrota, não é uma vingança, né? Por se tratar de outro campeonato, de menor expressão. É mais aquele troféu simbólico, né? Entre os campeões. Mas se a gente comparar o elenco de hoje com o elenco do Fluminense de 2008, queria propor essa brincadeira aí para os colegas, porque não era um time fraco, né? A gente tinha o zagueiro Thiago Silva na época, tinha o Conca voando, o Thiago Neves faz Pois um é, hat-trick na final, né? A gente não pode esquecer isso. é, Na carreira do Thiago Neves, o cara tem um hat-trick numa final de Libertadores, né? Acaba perdendo o pênalti, né? Que dá o título para a LDU, mas ele fez uma final incrível. Centroavante era o Washington, coração valente, e do banco entrou o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, cara. E outro cara que entrou do banco naquele jogo é o treinador Roger Machado, tá? Ele era zagueiro do Fluminense, zagueiro reserva do Fluminense que acabou fez entrando naquele jogo. autor do gol do título da Copa do Brasil, né? Olha só. Mas acho que talvez E, entre no que o Dudu vinha falando, talvez da LDU, né? Que sempre teve esse time chato, teve esse time que assombrava, né, os times brasileiros e talvez na época fosse muito mais forte do que é hoje, né? Queria ver que os colegas acreditam aí sobre o que mudou de 16 anos para cá, né? então, eu sei que o goleiro, né? O goleiro da LDU atualmente, ele estava na Sula, que a gente perdeu para eles em 2009. Ele era reserva na Libertadores de 2008. Mas acho que pode se dizer que os times aprenderam a jogar, a controlar mais o jogo na altitude, né? O Fluminense até então conseguiu um empate lá, acabou tomando gol no final do jogo. E acho que isso com certeza faz bastante diferença, né? Para chegar no Rio, no jogo de volta, com um resultado mais viável. Não sei se o Dudu concorda. Eu concordo em parte, assim. Acredito que hoje a gente tem tecnologias médicas, etc., para os jogadores conseguirem lidar melhor com a altitude, mas acho que não é só isso, né, cara? Hoje a gente tem uma disparidade muito maior do futebol brasileiro em relação às demais ligas aqui da América do Sul. Até o campeonato argentino, que a gente fala toda a força, a gente viu o time do Boca na final da Libertadores, né? Não é grande coisa. Apesar de ter nomes conhecidos como Romero, o Rojo, o Cavani, é longe de ser os times que a gente já viu do Boca, né? Então a gente fala dessas falhas, assim, desse enfraquecimento do futebol argentino. Imagina do equatoriano, né? E querendo ou não, a gente está falando da principal equipe do país. E mesmo assim, é um time que, cara, vou falar bem a verdade, pouquíssimos caras me chamaram atenção. Então, acho que como um todo, cara, essa disparidade financeira que a gente tem hoje, porque, vamos falar a verdade, vamos supor aqui, o último grande nome, aqui, sim, equatoriano, que veio para o Brasil antes do Ener Valencia, estava sendo cogitado, era o lateral, o Valencia. Ele acabou indo para a LDU, se eu não me engano, né, depois de um tempo, mas, cara, ele tentou de tudo antes de vir pro futebol brasileiro. O Ener Valencia agora também decidiu vir para o Brasil antes. Então, até os próprios equatorianos não estão no jogar lá. E hoje a gente vê o Brasil chamando caras, que nem Marcelo, voltando mais no final da carreira, mas eles estão vindo jogar aqui no Brasil. Grandes nomes internacionais, como Luis Soares, Payet, também vindo jogar na nossa liga. Então, é uma disparidade que as outras ligas hoje não conseguem fazer isso. Eu acredito que ali no máximo a Argentina consegue trazer nomes assim, mas mesmo assim, ainda muito atrás. Então, acho que existe essa disparidade hoje que é um abismo, assim. Só complementando o que o Dudu falou, né? Os próprios zagueiros da seleção equatoriana, como o Félix Torres e o Arboleda, jogam no futebol nacional brasileiro, né? O Arboleda no São Paulo e o Félix Torres no Corinthians. O único destaque, né, que saiu direto do Equador, meio que para fora do Brasil, fora do país, foi o Caicedo, né, que saiu direto, não veio para o Brasil. Porque muitos jogadores eles vêm para o Brasil, depois acabam saindo, mas realmente a disparidade em relação ao futebol brasileiro e equatoriano é muito diferente.
Isso é verdade mesmo. E aí acaba também sendo engraçado, né? Que ele foi campeão em cima de um time brasileiro, Fortaleza, né? Aí, não sei também, querendo ou não, ele deu. Camisa pode ter pesado, né? Mais experiência em competição internacional. Apesar de eu ter achado que o Fortaleza fez uma campanha histórica, ter conseguido chegar na final, mas pesou. E acho que eu concordo com o que o Dudu falou. É uma disparidade bem grande mesmo. É de própria até de economia, né? O momento dos países do futebol que vivem. Isso com certeza acaba se refletindo no campo. E camisa você vai criando, né? A gente vê na Europa, por exemplo, o City há anos batendo na trave para ganhar o título internacional, mas ganhou, né? E você chega lá, você conquista, né? O tamanho da camisa. Mas a gente vê o Bragantino e o Fortaleza, que são grandes nomes que vêm com boa gestão, com bom funcionamento tático, crescendo, vindo de baixo ali na base. Mesmo eles demoram aí para criar uma casca internacional, né? Mas eventualmente vão chegar lá, com certeza. São belos projetos. Até o próprio Fluminense, né? Que conseguiu, querendo ou não, crescer numa final de Libertadores pra cima de nada mais, nada menos que o Boca Juniors. A gente pode falar de todas as Sim, deficiências verdade. do elenco, mas era o Boca, né? Querendo ou não, se ganhassem, ia igualar o. Se eu não me engano, é Independiente ou Estudiantes, não me lembro. Eu não sei se alguém sabe quem é o maior Independente. campeão da Libertadores. Isso. Então, o Boca Independente. ia igualar eles, né? Com 7 títulos. Então, final de Libertadores é tudo em jogo, matar ou morrer. E só para finalizar também da que a gente está falando dessa disparidade do duelo futebol brasileiro equatoriano, vale ressaltar o Independente Del Valle, né? Que tinha ganhado a Recopa em cima do Flamengo, vindo da Sul, então vale dar essa moral para eles. Sim, sim, eles até chegaram a vender. Eu não lembro o nome do jogador certinho, acho que é Pérez. Eu não lembro o primeiro nome, foi vendido pro Chelsea também por uma grana. Se não me engano, era de 2007, É 2006. um jogador Então, 2007, promessa do i- Equador também, foi pro isso. Chelsea. Isso, então também é um projeto legal, assim, né? Um pouco diferente que a gente está acostumado a reforçar lá na base, lá no Equador. Então também é se destacar o Del Valle. Bom, então acho que sobre a final da Recopa é isso, né? Destacar mais uma vez o Arias, chamou a responsabilidade. O Marcelo aliviou um pouco para ele na hora de bater o pênalti, né? Não sei o que passou na cabeça do goleiro, achou que ia desestabilizar o Marcelo, né? Mas ele tentou. E é isso, mais um título inédito. E assim vamos. O Marcelo tem experiência, né? A gente ficou muito famoso esse lance de segurar a bola depois da final do Mundial entre Palmeiras e Chelsea, né? E o Marcelo sabe que todo mundo sabia que ele não ia bater o pênalti, né? Todo mundo sabia que o Arias é o batedor oficial, que ele não perde, inclusive bateu categoricamente o pênalti e aliviou. E também tudo que gerou também o pênalti, o Renato Augusto antecipou perfeitamente o marcador e sabia que ia tomar o toque. Então ele já antecipa, já cavando o pênalti claro, e toda a confusão até a batida do pênalti, o Marcelo só segurou a onda e fez com que facilitasse o trabalho do Arias. E o Fluminense, mesmo depois de tomar o gol, mesmo com a menos, ele não sofreu a pressão. Teve um lance até que eles saíram jogando no alto, foram 5, 6 toques sem deixar a bola cair, com o Guga, com o Renato Augusto, com o Arias também, todo mundo só no tic-tac tradicional do Diniz ali, mais bonito ainda. Agora falar um pouquinho do clássico que teve nesse final de semana, Fluminense e Botafogo, que acabou que mais uma derrota, acho que é a 11ª derrota não, 11º jogo de clássico, o Fluminense não ganha. E 4-2 pro Botafogo, confesso que achei um pouco vexatório, mas queria saber o que vocês acharam um pouco desse jogo. Bom, Gabriel, cara, os dois times estavam mistos, né? A gente pode dar um pouquinho essa passada de pano pro Fluminense. Querendo ou não, tava perdendo de 2-0, conseguiu empatar. A gente teve uma reação mental do Botafogo, isso é uma grande novidade, né? Que a gente pode destacar aí. E quem diria que o Botafogo, aos 90, ia conseguir fazer mais 2 gols. Então, sobre o jogo em si, um jogo legal, assim, acredito que
Mais uma vez, a gente pode falar que não foi o Fluminense que a gente viu, pelo menos eu acho, mas eu também vou relevar depois de um título importante, como foi conquistado na quinta. De novo, com esse time misto, assim, que é um misto da Fluminense, acredito que seja melhor do que algumas equipes titulares que estão no Brasileirão. Mas o que mais preocupa, acho que para o torcedor do tricolor das Laranjeiras é que segue essa seca aí dos clássicos, né? 11 jogos já sem vencer um clássico é duro para um time que vem tão vitorioso quanto o Fluminense. E o pior de tudo é que perdeu a oportunidade de pegar o Nova Iguaçu na semifinal, né? Eu acho que isso que dói mais pro torcedor do Fluminense, porque realmente seria ali praticamente um passaporte carimbado para a final, mais uma final diante do Flamengo. E agora vai pegar esse Flamengo do Tite que tá tão embalado na semifinal, né? É verdade. Eu acho que nem mais pelo fato de não ter pego o Nova Iguaçu, mas pela não ter vantagem do empate, né? Porque, querendo ou não, para ser campeão carioca já teria passado o Flamengo, seja na semi ou na final, como tem sido nos últimos anos. E acho que o que mais vai pesar é o fato do Flamengo ter o mando de campo no jogo da volta, que é isso dá prioridade para a torcida deles comprarem ingresso antes, e o fato de jogar pelo empate. Mas é isso, acho que o Flu, na verdade, entrou time todo reserva, só ao longo do jogo que o Diniz foi botando alguns titulares. E ainda assim, o time do Flu, acho que vocês devem concordar comigo, reserva é muito superior ao reserva do Botafogo. Então, mesmo sendo reserva, acho que não é desculpa para ter perdido esse jogo. Não sei se o Franz concorda comigo. Olha, foi um jogo muito parelho, né? O começo foi. O Fluminense pareceu que estava meio de ressaca, né? Claro, pela final ter sido na quinta-feira, o jogo no domingo. Entrou um pouco de ressaca com 11 jogadores diferentes. Você vai olhar, o time é muito bom mesmo assim, né? Mas esses 11 jogadores nunca tinham jogado juntos, começado juntos, né? Um jogo. Então isso pesa bastante. Então, primeiro, no segundo minuto do jogo, o Marlon Freitas já domina uma bola, pega o meio de sorte que ele domina, já faz um belo gol. Depois o Raí também acerta uma bomba de fora da área. Isso já complicou o jogo do Fluminense, que saiu perdendo de 2-0 e foi se construindo no final do primeiro tempo, criou chance, no segundo tempo começou a pressionar, 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 até que arranjou o segundo gol com o John Kennedy, uma cavadinha maravilhosa. Só que daí o André, que a gente tanto elogiou no primeiro jogo não, né? No jogo na final contra o LDU, ele de zagueiro deu a forçada, perdeu a bola e fez o pênalti. A gente estava com aquela conversa que no pênalti não dá a segunda punição para não ficar tão triste, que é o pênalti mais o vermelho, mas acabou que aconteceu, também foi um carrinho por trás, e ali acabou com o jogo do Fluminense, né? Foi o gol de pênalti, e na sequência um cruzamento que o Marcelo não acompanha direito, e o Fluminense toma o quarto gol. Mas eu não achei que foi um jogo ruim do Fluminense, foi um jogo que eles foram para cima, mesmo com o time reserva, com o time que está se entrosando, e que está com peças muito interessantes para quando o Diniz for precisar, ele não precisar fazer tanto improvisação quanto ele fazia no passado. É um elenco muito mais experiente. O pessoal fala que é um elenco mais velho, mas é um elenco bem interessante para o Diniz buscar talvez dois títulos grandes nesse ano. E claro que agora para a semifinal do Carioca fica mais difícil. Vai pegar um Flamengo forte do Tite, que empatou na Taça Guanabara, né? Mas é um confronto que ali, se quem sair vencedor, sai com peso bem mais forte, né, para a final, né? Porque tanto o Vasco quanto o Nova Iguaçu são times tanto de elenco quanto de processo mais jovens de estruturação. Acredito que sai bem mais forte se o Fluminense ganhar esse jogo do Flamengo. Isso é verdade. Todo respeito ao meu amigo Dudu, né, que é vascaíno, mas acho que dessa semifinal do Fla-Flu sai o próximo campeão carioca. Sei, acho que Vasco vai quebrar essa hegemonia Fla-Flu, Dudu, que vem acontecendo nos últimos anos. Ah, cara, se tem um ano é esse, né? Acredito que o Vasco vem evoluindo muito como time. Vou falar amanhã melhor nos podcasts que temos que gravar, né? Amanhã eu vou gravar o do Vasco, a gente vai gravar o nosso
tradicional com todo mundo, mas é um Vasco que vem mudado, né? Dos últimos anos, com padrão de jogo, com Ramon Dias, com peças interessantes, peças que ficaram no ano passado, peças novas que chegaram. Acredito que o Vasco passe do Nova Iguaçu, né? Para mim, acho que para mim, para todos, será uma grande surpresa se o Nova Iguaçu passar, mesmo com a vantagem do empate. Acredito que isso não preocupa muito os torcedores vascaínos. E acho que se for para ter um ano, eu acho que é esse, assim. O Vasco foi superior tanto ao Flamengo quanto ao Fluminense nos dois jogos que disputou no Carioca. E, de novo, é uma equipe mentalmente muito forte do Vasco. E eu acho que vamos torcer, né? Eu como vascaíno, vou torcer para isso. Mas o que importa é que a gente tenha bons jogos aí para frente, dois bons confrontos no Fla-Flu, que sempre são bons, né? Também independente, Nova Iguaçu, Vasco, qualquer um da luta Fla-Flu na final, que seja um bom campeonato aqui para frente, porque a fé conseguindo acabar com os melhores estaduais que temos aqui no Brasil, né? Sim, realmente. Bom, aí você quer comentar alguma coisa, Joe, sobre esse jogo? O Franz comentou, né, sobre a entrada do André e ele acabou expulso e desfalca o Fluminense nesse duelo contra o Flamengo. E também, eu não sei se os amigos têm informação a respeito da lesão do Douglas Costa, né? Inclusive, o que me preocupa é que eu digitei aqui no Google, lesão Douglas Costa, e aparece umas 40 matérias diferentes da carreira dele, né? Que ele se machuca muito, né? Em todos os lugares que ele passou. Então, só de ouvir que ele se lesionou, eu já fico muito preocupado, né? O tempo que ele pode ficar fora. Aí aqui eu vejo que a torcida no Globo Esporte, né, fez uma enquete quem deve substituir o André, que é desfalque, né? O pessoal 40% para cima no Alexander, né? Acho que é a escolha natural ali para a posição, né? Que ele exerceu bastante no ano passado. Seria o E, Alexander ou até o Lima, né? Essas duas opções. Eu iria de Alexander também. e vale lembrar que o Flamengo também tem, né? Desfalque na volância, que é o Gerson, né? Que não fica à disposição aí, passou por cirurgia. Então, dois grandes nomes, né? De meio-campistas brasileiros, com passagem recente pela seleção do Diniz, né? Inclusive, agora não com. Não vi. O André tá na convocação do Dorival Júnior, Sim, sim, ele foi convocado. mas o Gerson não, né? Gerson não. Gerson não. Então, mas mesmo assim, são dois jogadores, né, de muita qualidade que passaram na seleção no último ano. Então vão fazer falta, né, para esse clássico, mas tem nomes à altura aí para substituir. Os dois times têm elencos fortes. Acho que continua sendo alto nível, né? Dois elencos muito bons. Eu quero pontuar antes de terminar desse clássico de domingo. É impressionante como o elenco do Fluminense ele tá forte nessa temporada, né? A gente vê ano passado ter que usar pesada da base quando ia descansar o time. Esse ano nem o Marquinhos, que veio com consideração de peso, destaque da seleção olímpica, ele nem era do time titular, do time reserva. Ele entrou no segundo tempo. Até agora acredito que o Douglas Costa machucado, o Marquinhos possa ter mais oportunidade, mas ele não foi nem titular do time reserva do Fluminense. Então é um time que está muito estruturado, com uma força bem grande para entrar no segundo tempo. O Manuel também não entrou. Então é um time que vai crescer bastante durante a temporada. Algumas lesões vão aparecer, porque o elenco tem uma idade um pouco acima, mas você tem peças para reestruturar esse elenco durante a temporada, né? Sim, sim, concordo demais. Até para quem já teve que conviver com Júnior Dutra e Robinho entrando no segundo tempo, né? Isso aí parece que a gente está vivendo um sonho. Bom, para finalizar, queria destacar, infelizmente, negativamente, né, a lei do ex com o Marlon Freitas, marcou 2 vezes. E o pênalti do John Kennedy. Parece que o menino não sente pressão, né? E acho que dá pra gente ir de palpite, né, pro Fla-Flu da Semi. Dá pra fazer eu, Dudu, Franz e Joe, vamos soltar os palpites. Eu vou de 1-1 no jogo da ida e o Fluminense classifica com 2-1 no jogo da volta. É difícil falar, né, que esse Tite, o Flamengo do Tite não toma gol. Nossa, incrível, acho que nessa temporada. Mas só Flu é pegado, se não entra em campo, né? Independente do nível técnico.
Então, acredito que vai ser um jogo muito bom, que as duas equipes realmente têm elencos muito acima da média. Então, eu vou num 1-0 Flamengo na ida e um 0-0 na volta. Sem o André, como o Joe pontuou, é muito difícil para o Fluminense. Ele é o motor do time, o elenco é bom, como a gente ressaltou, mas o André, ele joga em todas as posições se precisar, e sem ter ele no primeiro jogo é um desfalque grande. Então eu vou com o Dudu nesse primeiro jogo, acredito que o Fluminense vai abrir 2-0, e na volta, eu acredito que o Fluminense vai ganhar o jogo, mas não vai se classificar por causa do saldo, né? 2-1 para o Fluminense na volta e Flamengo na final. Eu concordo com o Franz, que a falta do André é maior do que qualquer desfalque que o Flamengo venha a ter, né? Ele faz parte do corpo ali do time. E, e poucos jogadores hoje mundialmente têm essa importância para um time de tanta qualidade quanto o André tem para o Fluminense. Queria destacar também o duelo entre os dois últimos treinadores da seleção brasileira, né? Se enfrentando frente a frente aí no mata-mata, Diniz e Tite, com estilos completamente diferentes. Um time que não toma gol, um que joga talvez o melhor futebol do Brasil ofensivo. Eu acho que o primeiro jogo o Flamengo vai ter mais facilidade, vai ganhar de 1-0, mas na volta o Fluminense vai levar melhor, 2-0, vai acabar se classificando para a final. É isso, então, que assim seja. Bom, acho que é isso, galera. Obrigado por nos ouvirem. Obrigado, Joe e Franz, pela participação de hoje. Dudu também. Sejam bem-vindos Na Súmula. E até o próximo episódio. Nos ouça aí em todas as plataformas e não deixe de nos seguir no Instagram. Se quiserem dar um recado final. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Obrigado, pessoal, que nos recebeu aí pela primeira vez. Que seja a primeira gravação de muitas aí. Estaremos juntos muito em breve. É uma honra participar com todos vocês, essa grande equipe, e vamos em frente até a próxima. Bom, sempre uma honra aqui falar sobre futebol carioca, né? Não é uma honra tão grande falar sobre o Fluminense, brincadeiras à parte. Valeu mais uma vez pelo convite. Gabriel, sempre que precisar de ajuda para falar sobre o Flusão, só chamar. Uma honra aqui estar gravando com o Franz e com o Joe, que como está no nosso Instagram, reforços de peso. E obrigado por você que escutou até aqui. Amanhã tem mais. Valeu.